E aí galera massa, beleza? Hoje a aula é sobre um dos assuntos, um dos momentos mais pedidos, mais importantes da história do Brasil. Sim, finalmente chegou a Era Vargas. Então vamos deixar de conversa, o recreio acabou, pois é, tocou, né? Vamos pra aula. Como é de lei, vamos começar pelo contexto. O contexto histórico da Era Vargas está intrinsecamente ligado às transformações políticas, econômicas e sociais do Brasil do início do século XX. A Era Vargas teve início em um momento em que a República Oligárquica, caracterizada pelo predomínio das oligarquias agrárias no poder, que foi tema de um dos vídeos aqui do canal já, a República Oligárquica, enfrentava uma crise política e econômica. As oligarquias baseadas na monocultura cafeeira mantinham controle político por meio do voto de cabresto, fraude eleitoral e coronelismo, exatamente. Durante a década de 1920, houve um aumento da mobilização e organização dos movimentos trabalhadores, influenciados por ideias socialistas e anarquistas. As condições precárias de trabalho e a falta de direitos trabalhistas levaram às greves e protestos, que culminaram na formação de sindicatos e na luta por melhores condições de vida. Também tivemos o movimento tenentista, formado por jovens militares insatisfeitos com a política oligárquica, que se fez como um importante ator político no período anterior à Era Vargas. Os tenentes realizaram diversas revoltas militares nas décadas de 20 e de 1930, buscando uma renovação política e a implementação de reformas, pressionando ainda mais a velha estrutura. E aí, meu filho, ainda teve a crise econômica de 1929. Sim, um ano antes de 1930. Porque 1929 é um ano antes de 1930, né? Ou não? Volta à seriedade. Conhecida como a Grande Depressão, que teve impacto global e atingiu profundamente a economia brasileira, que dependia fortemente das exportações de produtos primários, como o próprio café, e a borracha, a queda brusca dos preços das commodities afetou o país, levando a uma queda na produção, gerando desemprego e instabilidade social. Tô engraçadinho hoje. Sendo assim, a ascensão de Vargas, galera, ao poder, a Revolução de 1930, foi um movimento político-militar que pôs fim à chamada República Oligárquica, com a participação de setores dissidentes das oligarquias e contou com o apoio de diversos grupos como militares, setores urbanos e trabalhadores, trabalhadores de chão de fábrica, os operários mesmo. A crise política, econômica e social, aliada à insatisfação com o sistema oligárquico, a mobilização dos trabalhadores e o descontentamento de setores das Forças Armadas, criaram um ambiente propício para a emergência de um líder forte e centralizador como Getúlio Vargas. Bora cuidar? Simbora entender a primeira fase da Era Vargas? Tá comigo? Respira. Dá aquela pausinha. Nessa pausa você já deixa seu like, compartilha para um amigo, diz assim, olha, bicho, a aula do professor tá braba. Mano, o negócio vai, Faz aquele comentário lá, beleza? Então deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ajuda o nosso canal, as nossas aulas chegarem a mais pessoas. Beleza? Se você gostou, dá o like. Se você quiser, comenta, tá? Aqui você não é obrigado a nada, aqui não tem ditadura não, tá? Mas no governo Vargas tem ditadura e eu vou te explicar. Vamos nessa? A ascensão de Getúlio Vargas ao poder com a Revolução de 1930 pôs fim à famosa Primeira República. Vargas permaneceu no governo por 15 anos seguidos, após a vitória do movimento revolucionário, que depois o presidente Washington Luiz, em 1930. Ao assumir o Estado, uma das primeiras medidas de Vargas foi reorganizar toda a sua estrutura, procurando modernizá-la, adotando critérios de impessoalidade e competência na composição da burocracia estatal, o que teve como efeito prático a exclusão dos representantes das oligarquias paulistas da máquina federal. Em seu lugar entraram representantes dos grupos que apoiaram Getúlio, obviamente, a política é assim, notadamente das repúblicas mineira e gaúcha, mas também intelectuais e profissionais liberais das classes médias e pessoas ligadas ao movimento tenentista, ia dizer feminista. Para aprofundar a ruptura política desejada pelos líderes do movimento de 30, Vargas suspendeu a Constituição de 1891, que deveria ser substituída por uma nova Carta C,
elaborada. Enquanto a nova Assembleia Constituinte não era convocada, as decisões políticas se concentraram no poder executivo ocupado por Getúlio Vargas. Via-se desde então, desde esse momento, um caráter centralizador e autoritário do governo que se formava. Vargas governou por meio de decretos, estabelecendo medidas e reformas sem a necessidade de aprovação legislativa. Essa centralização permitiu a implementação rápida e direta de suas propostas, de suas políticas. Outra ação importante de Vargas foi a destituição dos governadores estaduais. Aqueles que não apoiaram, obviamente, a Revolução de 1930. Também é algo muito comum na política aqui do país. Colocando em seus lugares interventores de sua confiança, a maior parte ligada ao movimento tenentista. Essas lideranças políticas e militares nomeadas por Getúlio eram capazes de consolidar os valores do movimento intervindo na vida pública dos diferentes estados e regiões do Brasil. O poder tenentista mostrou-se extremo em alguns casos. Ao assumirem o poder, a maioria dos tenentes perdeu a diretriz revolucionária, transformando-se em grandes coronéis. Nesse contexto, o Brasil passava por uma crise econômica em consequência da quebra da Bolsa de Nova York, a famosa crise de 1929, como eu já falei anteriormente. Então, uma política usual do governo foi queimar os estoques de café para que o preço não oscilasse muito no mercado de exportações. De 1931 a 1934 foram queimadas mais de 14 milhões de sacas, demonstrando que não houve uma ruptura total entre o governo federal e São Paulo, visto que a queima de café já havia sido praticada várias vezes antes. Tentava-se assim manter estável a condição de bancos, indústrias e empregos até que o país se recuperasse da crise. Nessa época foi criado o Conselho Nacional do Café, o CNC. Importante intervenção federal que passou a dirigir os interesses do setor segundo diretrizes nacionais e federais. Mesmo assim, mesmo com algumas medidas que beneficiavam os cafeicultores e demonstrava que o governo não representava, de fato, uma ruptura em relação aos interesses das oligarquias paulistas, retirados do centro das decisões políticas, surgiu entre os paulistas um sentimento de revanchismo contra o governo federal. Centro hegemônico do país durante praticamente toda a Primeira República, São Paulo agora estava em segundo plano. Além disso, Vargas se empenhou em governar de maneira centralizada, entrando em choque com a preferência de grupos políticos regionais, que reivindicavam sua autonomia. A nomeação do interventor tenente pernambucano João Alberto para administrar o estado de São Paulo, já viu, contribuiu para aumentar o descontentamento da oligarquia. Mesmo com a substituição desse interventor pelo paulista Pedro de Toledo, indicado pela elite, os ânimos não se acalmaram. O ápice dessa exaltação ocorreu quando jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram mortos por tropas federais durante uma manifestação em maio de 1932. A sigla MMDC, formada pelas iniciais dos nomes desses 4 manifestantes, passou a designar o movimento de oposição paulista ao governo. Assim, menos de 2 meses depois da morte dos manifestantes, iniciava-se a revolta armada conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. Nome palavrão. Apesar do apoio popular recebido, a revolução tinha uma ideologia elitista, tendo em vista que o movimento levantava bandeiras que, na verdade, defendiam apenas os interesses da oligarquia paulista, ignorando o restante do país. Populações dos centros cafeicultores uniram-se para tentar pressionar o regime varguista, pedindo a instauração de uma Constituição, já que a de 1891 havia sido suspensa. No entanto, embora se esperasse a adesão em massa dos outros estados brasileiros, apenas Mato Grosso apoiou a Revolução. A Frente Única Paulista, formada com base no Partido Republicano Paulista, articulou-se e impulsionou a insurreição armada. Como possuíam poder econômico, os paulistas compraram armas vindas dos Estados Unidos, pegou a visão? E esperaram que elas chegassem por meio do Porto de Santos. O governo preparou uma contraofensiva, bloqueando o porto, para que as armas compradas não abastecessem as tropas paulistas. Em menos de 6 meses, a revolução estava sufocada. Getúlio Vargas vencia novamente e derrotava o único grupo que lhe fazia oposição direta. Apesar da vitória varguista, o movimento não foi em vão, pois em 2 anos
né, 2 anos mais tarde, né, seria promulgada a nova Constituição do país, no caso 1934, né, 2 anos depois, né, sou de humanas, né, mas, né, gostaria de chamar a sua atenção para algo importante e que já vi cair no Enem, já vi cair em alguns vestibulares, então por favor preste atenção. Para convocar os paulistas para a luta, os líderes da Revolução Constitucionalista utilizaram a imagem do bandeirante como elemento de identidade. Exatamente. Os bandeirantes eram exploradores e desbravadores do interior do Brasil durante os séculos XVI e XVII e representavam o espírito pioneiro e corajoso do povo paulista. Ao evocar a figura do bandeirante, os líderes da Revolução buscavam despertar o sentimento de orgulho regional e mobilizar a população em defesa da Constituição e da autonomia do Estado de São Paulo. A ideia era que os paulistas se identificassem com o legado dos bandeirantes e se unissem em prol de uma causa comum. Assim, a utilização da imagem do bandeirante como símbolo da Revolução Constitucionalista teve como objetivo criar uma identidade coletiva e estimular o engajamento da população, reforçando a ideia de que os paulistas estavam lutando não apenas por seus interesses, né, particulares, né, mas também em defesa da democracia e dos princípios constitucionais. Coisa linda, né? Eu não vou problematizar aqui, tá, gente, a figura do bandeirante, se era herói ou vilão, papapá, ppp, porque já tem um vídeo aqui no canal que se chama A Queda das Estátuas, né, a derrubada das estátuas, que fala sobre história, cultura, patrimônio, identidade, como a construção de heróis, vilões e da narrativa histórica interferem em tudo. Assista o vídeo lá que você vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Vamos para o Vargas, que é o que nos interessa aqui. Continuando. Com o Vargas, o modelo agroexportador abriu espaço para o industrial em um processo de substituição de importações, o que trouxe a formação de uma classe burguesa, assim como de uma classe operária. O Brasil, durante a era Vargas, vai conciliar 2 núcleos de acúmulo de capital, o agroexportador e o urbano industrial. Uma elite velha e uma elite nova, assim como uma classe trabalhadora rural, campesina e uma nascente classe operária urbana. Com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o Estado passou a ser o responsável pela regulação e fiscalização das relações de trabalho. Em relação à legislação trabalhista, o objetivo do Estado era exercer controle sobre a classe trabalhadora urbana. Vargas instituiu uma legislação de enquadramento para os sindicatos, submetendo-os ao Estado. A liberdade sindical foi impedida. Pega a visão. Os trabalhadores não se deixaram conter passivamente, obviamente, tá? E o que fez com que eles reagissem e se mobilizassem, vislumbrando minimizar as tensões sociais entre a classe patronal e os trabalhadores. Algumas legislações foram estabelecidas, como limites proibitivos diante do trabalho feminino e infantil. A jornada de trabalho foi fixada para o período limite de 8 horas diárias. Foi exatamente durante esse período que o Vargas também criou o Ministério da Educação e o da Saúde, né, com o objetivo de promover a educação pública e a melhoria das condições de saúde da população brasileira, assim como e principalmente para, né, centralizar as ações nesses campos. Ainda durante o governo provisório, Vargas promoveu uma reforma eleitoral, preste atenção nessa, tá? Que visava ampliar a participação política, reduzindo as restrições ao direito de voto e estabelecendo voto secreto e obrigatório, além do voto feminino. Vários desses direitos se tornaram constitucionais na Constituição de 1934. A fase constitucional do governo de Getúlio Vargas compreendeu o período de 1934 a 1937 e foi caracterizada pela promulgação de uma nova Constituição e por importantes avanços políticos e sociais. A Constituição de 1934 foi promulgada em meio a um contexto de redemocratização do país. Ela estabeleceu a igualdade de todos perante a lei, o direito ao voto universal, a liberdade de expressão, de associação e religião. Além disso, reconheceu a jornada de trabalho de 8 horas, criou o salário mínimo e estabeleceu a proteção do trabalho e dos direitos trabalhistas. A Constituição de 1934 também trouxe avanços no reconhecimento dos direitos das mulheres. Exatamente. Pela primeira vez, elas obtiveram direito ao voto e a igualdade de direitos civis e políticos. A Constituição de 1934 concedeu maior autonomia aos estados, permitindo que eles tivessem constituições próprias e legislassem sobre assuntos
de interesse local. Os acontecimentos ocorridos no início do século XX afetaram a realidade brasileira ativamente. O tio já falou sobre isso aqui. Exemplos típicos dessa influência internacional no país foram a repercussão da Primeira Guerra Mundial, com a substituição de importações, e os efeitos da quebra da Bolsa de Nova York, né, com a crise da economia cafeeira. Outro exemplo foi a ascensão de regimes totalitários na Europa, cujas ideias vindas do nazifascismo e do stalinismo influenciaram a formação de grupos fortes aqui no Brasil e que transformariam a história do país. Um desses grupos foi fundado em 1932 sob o comando do paulista Plínio Salgado, com a sua ideologia do verde-amarelismo. Plínio criou a Ação Integralista Brasileira, a AIB, e instituiu um slogan que você conhece bem: Deus, Pátria e Família. Os integralistas, ou camisas verdes, como eram conhecidos, como eram chamados, traziam uma simbologia semelhante aos ideais fascistas e nacionalistas, como toques militaristas, disciplina baseada em ideias de direita, forte nacionalismo e palavras de ordem, como a saudação Anauê, empregada como cumprimento ou brado de luta. Além dessa saudação, os integralistas também utilizaram a letra sigma como símbolo do movimento. Em contrapartida, por outro lado, constituiu-se a Aliança Nacional Libertadora, formada por pessoas, grupos e lideranças à esquerda do espectro político, críticos ao governo Vargas, às oligarquias e aos fascismos. Sob a direção do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e a liderança de Luiz Carlos Prestes, a ANL defendia a suspensão da dívida externa, a defesa das liberdades individuais, o combate ao fascismo, com a criação de um governo popular, a nacionalização dos bancos e de várias empresas, além da reforma agrária. A maior força dessa frente vinha dos quartéis e não do operariado. Prestes diria que era mais fácil construir o regime comunista dentro dos quartéis do que nas fábricas. Isso porque, depois do movimento de 1930, estabeleceu-se um grande caos nas Forças Armadas. Sendo assim, as disputas político-ideológicas durante a fase constitucional da era Vargas refletiam o dualismo político-ideológico do continente europeu, entre a ascensão do fascismo e a expansão do socialismo. E aí, tá curtindo a aula até aqui? Aproveita esse momento, respira, deixa seu like, faz o teu comentário aqui, dá aquela força pro tio, beleza? Faz alguma sugestão, qual é o assunto que você quer ver por aqui, qual é o formato que você acha mais interessante, né? Deixa aí, os comentários é uma caixinha de sugestões também, beleza? Para entender o golpe que vai levar Getúlio para uma nova fase política, precisamos entender antes a intentona comunista de 1935. Com o tempo, as organizações AIB e ANL começaram a crescer em número de integrantes no Brasil, tornando-se as primeiras organizações políticas de caráter nacional da história brasileira. Em determinado momento, Vargas teve que se posicionar perante a ação dos dois movimentos e, estrategicamente, apoiou aquele com o qual as suas ideias se assemelhavam mais, a AIB. Ao fechar uma espécie de aliança com os integralistas, Vargas colocou a ANL na clandestinidade. Em contrapartida ao autoritarismo de Getúlio Vargas, ainda em 1935, os membros da ANL organizaram um movimento denominado Levante Comunista. O Levante também ficou conhecido na história como a intentona comunista, e no seu livro didático provavelmente está assim. Mas a palavra intentona tem um caráter pejorativo, pois se originou da expressão intenção de tolos, que era como a oposição via as ações dos comunistas. Comandado por Luiz Carlos Prestes e sua companheira, a revolucionária alemã Olga Benário, o movimento rapidamente foi derrotado. Vargas assinou um documento que exilou Luiz Carlos Prestes e entregou Olga Benário aos nazistas, tendo em vista a origem judia da militante. Ela foi deportada grávida para a Alemanha e morreu em um campo de concentração. Tá pra tu? Vargas, um verdadeiro herói nacional, né? Não. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse por vídeos de biografias, né? Falando sobre a vida de personagens da história, como a Olga, o Luiz Carlos Prestes, ou outro que você tem em mente aí, sei lá, Napoleão Bonaparte, Hitler, Carlos Marighella, enfim. Continuando.
O levante derrotado serviu para que Vargas espalhasse pelo país o pânico de que a nação brasileira corria grave perigo com os comunistas. Diversos estratos sociais foram influenciados por essa corrente de ideias, difundidas pelas rádios e pelos jornais. O medo do comunismo garantia a Vargas o apoio popular de que necessitava para promover novas ações políticas e ampliar sua popularidade. O velho conhecido pânico moral, tão utilizado ao longo da história e ainda utilizado, né? Apesar da vitória sobre o movimento da ANL, ainda havia uma grande barreira a ser vencida para que os planos de Vargas tivessem continuidade. As eleições de 1938 estavam chegando. À época, o Brasil ainda era um país onde não havia reeleição do presidente. Tá? Por isso, como as próximas eleições seriam diretas, Vargas não poderia concorrer em 38, devendo esperar 4 anos para novamente se candidatar à presidência. Novos nomes aos poucos foram aparecendo com força no cenário nacional para sucedê-lo, como de Plínio Salgado, líder da AIB. No entanto, Getúlio não tinha intenção de esperar 4 anos para ser novamente candidato à presidência, mesmo que fosse eleito governador de estado ou senador nesse intervalo de tempo. Assim, o então presidente do Brasil armou toda uma estrutura para, em 1937, continuar no poder. O Plano Cohen é um episódio importante na história brasileira durante a era Vargas. Trata-se de um documento que foi falsificado por militares brasileiros com o objetivo de justificar e instaurar o regime ditatorial do Estado Novo em novembro de 1937. Esse plano é considerado uma das maiores falsificações da história do Brasil e ilustra a ligação entre antissemitismo e o anticomunismo naquele período. O documento fraudulento era atribuído à Internacional Comunista e alegava que essa organização buscava derrubar o governo através de greves, incêndios em prédios públicos e manifestações populares que terminariam em saques, depredações e assassinato de autoridade e aquela coisa. O plano foi descoberto pelas Forças Armadas, que o utilizaram para rotular como comunistas e reprimir aqueles que se opunham ao governo. Essa falsificação serviu como justificativa para legitimar o golpe de Estado que implantou o Estado Novo, consolidando o poder autoritário de Getúlio Vargas durante esse período. Vargas governou de forma centralizada, sem a participação democrática e reprimiu a oposição política. É importante ressaltar que o Plano Cohen foi uma manipulação e uma estratégia usada para fortalecer o governo autoritário e restringir as liberdades civis. O episódio nos ensina sobre a importância da análise crítica das informações e a compreensão do contexto histórico para evitar manipulações e falsificações que possam prejudicar a democracia e os direitos individuais, galera. E então chegamos ao famigerado, tão conhecido Estado Novo. Vou abrir um parêntese aqui, só um tiquinho, tá? Só para mostrar o que estava rolando na Europa e a gente conseguir contextualizar a parada aqui, beleza? Primeiro, a ascensão do fascismo e do nazifascismo. O Estado Novo de Vargas ocorreu em um momento em que o fascismo e o nazismo ganhavam força na Europa. A influência dessas ideologias autoritárias e centralizadoras pode ser observada nas características do regime de Vargas. Segundo, a Segunda Guerra Mundial. Durante o Estado Novo, o Brasil se envolveu na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados. Esse contexto de guerra influenciou as políticas e as relações internacionais do governo Vargas. Pronto, já posso fechar meu parênteses para a gente continuar. Então, quais foram as principais características do Estado Novo? Vamos lá? 1. A centralização do poder político. Durante o Estado Novo, Vargas concentrou poderes em suas mãos, extinguindo os partidos políticos e suspendendo as liberdades democráticas. Ele governava por meio de decretos-lei e tinha amplos poderes para tomar decisões políticas e econômicas. 2. A censura e a repressão. O regime do Estado Novo impôs forte censura à imprensa, controlando a divulgação de informações com a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e perseguindo opositores políticos. Houve restrição a liberdades de expressão e de organização, com perseguição e prisão de opositores do governo, do regime.
O DIP interferiu em todas as áreas da cultura brasileira, censurando formas de expressão artística e cultural, instrumentalizando compositores, jornalistas, escritores e artistas, e desenvolvendo várias linhas de ação. Uma dessas ações envolveu a criação de revistas como a Cultura Política e Ciência Política, concebidas exclusivamente para o propósito de explorar o potencial da imprensa escrita da época. Outra ação visava assumir o controle de tudo, relacionado à canção popular, uma linguagem acessível a toda a população e uma fonte eficiente de conhecimento sobre o Brasil. Durante a década de 1930, a canção popular se estabeleceu como um traço essencial da música brasileira moderna, solidificando o samba como gênero autônomo. 2 eventos foram eleitos como modelos: a institucionalização do carnaval como a festa popular mais importante do país e a consolidação do rádio como principal veículo de comunicação de massa. O DIP utilizou a transmissão radiofônica diária em cadeia nacional da Hora do Brasil para popularizar a voz do Vargas, eliminando intermediários e se comunicando diretamente com o ouvinte. Terceira característica: Vargas desenvolveu um culto à personalidade, a sua própria personalidade, buscando criar uma imagem de líder carismático e salvador da pátria. Ele utilizou a propaganda para difundir sua imagem e justificar o seu governo autoritário. Quarta característica: o corporativismo e controle sindical. Durante o Estado Novo foram criados órgãos de controle sindical e corporativismo: o Departamento de Administração do Serviço Público, o DASP, e o Departamento Nacional do Trabalho, o DNT, que tinham o objetivo de controlar e instrumentalizar as organizações trabalhistas e evitar conflitos sociais. 5. O nacionalismo e desenvolvimentismo. O Estado Novo promoveu um forte nacionalismo econômico buscando desenvolver a indústria nacional e reduzir a dependência do país em relação às importações. Foram criadas empresas estatais e implementadas políticas de incentivo à industrialização. Sexta característica: a política de modernização. Vargas implementou medidas visando a modernização do país, como a construção de estradas, a expansão da infraestrutura e o estímulo à urbanização. Essas políticas buscavam transformar o Brasil em uma nação industrializada e moderna. Sétima característica: a legislação trabalhista e social. Durante o Estado Novo foram consolidadas as leis trabalhistas, a famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que estabeleceu direitos trabalhistas e regulamentou as relações de trabalho. 8. Ou é 8? 8. A política externa e participação na Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, buscando reafirmar sua posição. Apesar disso representar uma contradição política devido ao regime praticado aqui se assemelhar mais ao totalitarismo do que com a democracia defendida pelos aliados. Democracia. Sobre esse 8º e último ponto, deixa eu te explicar melhor. No início da guerra, o Brasil adotou uma política de neutralidade, seguindo a política de não intervenção nos assuntos internos de outros países. Essa neutralidade era motivada por questões econômicas e políticas, visando manter relações comerciais com todos os países envolvidos no conflito. No entanto, o Brasil era um país estrategicamente importante para as nações do eixo, Itália, Alemanha e Japão, e dos aliados, Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e União Soviética. Para a Alemanha, o país seria um centro de difusão de ideias nazistas, capazes de minar a concretização do ideal capitalista estadunidense dominante nas Américas. Entretanto, para os Estados Unidos, o Brasil seria estratégico militarmente caso uma guerra se iniciasse em várias frentes de combate, como na África. Apesar de ter uma ligação muito forte com o ideal nazista, Vargas realizou negociações diplomáticas com os Estados Unidos, resultando na entrada de capitais e de tecnologia dos países aliados, que foram usados para implantar empresas nacionais. Dessa forma, a política nacionalista varguista não impedia a entrada do capital estrangeiro, mas restringia a sua ação, com o propósito de que este fosse usado para o desenvolvimento nacional. Assim,
Entre 1940 e 1945 nasceram a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, fruto da negociação entre Estados Unidos e Brasil. Vai nascer também a Companhia do Vale do Rio Doce para a exploração de minérios, a Fábrica Nacional de Motores, a FMN, e a Fábrica de Álcalis, produção química. O Estado Novo viu a consolidação do processo industrial atrelado às características ditatoriais, o que faz muitos historiadores considerarem esse período uma fase de modernização conservadora. Com a entrada dos norte-americanos na guerra, devido ao ataque japonês à base de Pearl Harbor, a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil aumentou e o envio de um empréstimo estadunidense de 20 milhões de dólares com o objetivo de ajudar na construção da usina de Volta Redonda, selou o pacto entre os países. Somou-se a isso o ataque que sofreram alguns navios brasileiros por parte de submarinos alemães. Finalmente, o Brasil declarou guerra às potências do eixo. O Brasil enfrentou desafios em termos de preparação militar e logística para se engajar efetivamente no conflito. Faltava infraestrutura adequada e investimentos significativos para modernizar as Forças Armadas. Eu sei que muita gente vai me cobrar e até posso depois fazer um vídeo sobre, mas não irei falar sobre a campanha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Falar sobre as Forças Expedicionárias Brasileiras, a famosa FEB, a cobra vai fumar e etc. Vai me perdoando aí. Outro ponto super importante da nossa aula e que você que vai fazer o Enem em vestibulares não pode negligenciar de forma alguma é a relação entre o folclore brasileiro e o governo Vargas. A era Vargas foi marcada por uma série de ações e políticas que buscavam valorizar e utilizar o folclore como uma forma de construir uma identidade nacional e fortalecer o Estado. Durante o governo de Getúlio, o folclore foi reconhecido como uma expressão cultural autêntica e genuína do povo brasileiro. O Estado passou a apoiar a pesquisa e documentação das manifestações folclóricas, promovendo a criação de instituições e entidades voltadas para esse fim. O governo Vargas promoveu a realização de festivais folclóricos, concursos de danças e músicas regionais, além de incentivar a produção de filmes e peças teatrais que valorizassem o folclore brasileiro. Essas ações tinham o objetivo de criar um senso de unidade nacional, apoiado na diversidade cultural do país. No entanto, é importante ressaltar que essa relação entre o folclore brasileiro e o governo Vargas também foi permeada por questões políticas e ideológicas. A valorização do folclore muitas vezes serviu como uma estratégia para promover a imagem do governo, mascarando as contradições e desigualdades sociais existentes na época. Além disso, algumas manifestações folclóricas foram reinterpretadas e adaptadas para atender aos interesses políticos e ideológicos do regime. Por exemplo, algumas danças e festas populares foram reformuladas para se adequarem a uma visão mais conservadora e elitista, alinhada com os valores do governo varguista. Agora eu preciso que você preste muita atenção mesmo, porque eu vou falar um pouco sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, também em âmbito cultural. Mano, essa parte pra mim é a minha predileta. Você chegou até aqui, agora vamos até o fim, beleza? Você que tá estudando, você que quer aprender de verdade, você que tem um propósito, beleza? Vai até o fim, tá anotando, tá estudando, beleza? Vamos nessa? Primeiro eu falarei sobre Carmen Miranda e depois eu falarei sobre Walt Disney. Então a relação entre o governo de Getúlio Vargas e Carmen Miranda, uma das maiores estrelas da música e do cinema brasileiro, foi complexa e multifacetada. Carmen Miranda alcançou a fama internacional nas décadas de 1930 e 40 e seu sucesso despertou o interesse do governo brasileiro em promover a sua imagem como um ícone cultural do país. Vargas e seu governo reconheceram o potencial de Carmen Miranda para promover a cultura brasileira no exterior. O seu estilo exuberante, com roupas coloridas, turbantes e frutas tropicais, representava o estereótipo do exotismo brasileiro e capturava a atenção do público internacional. No entanto, a relação entre Carmen Miranda e o governo de Vargas não foi isenta de controvérsias. Enquanto o governo via Carmen como uma representante da cultura brasileira, alguns críticos a acusavam de perpetuar estereótipos e caricaturas do país no exterior.
A imagem estilizada e exagerada de Carmen Miranda, como uma latina tropical, foi alvo de debate sobre a autenticidade cultural e a exploração da imagem do Brasil para fins comerciais. Apesar das controvérsias e das pressões, Carmen Miranda deixou um legado duradouro na cultura popular brasileira e internacional. Ela abriu caminho para outros artistas brasileiros no cenário internacional e se tornou um ícone da música e da moda. Sua contribuição para a divulgação da cultura brasileira no exterior é reconhecida até hoje, embora seja importante analisar o seu trabalho dentro do contexto histórico e considerar as implicações da representação estereotipada do Brasil que foi promovida. Houve uma relação significativa também entre o governo brasileiro e o Walt Disney, que resultou na criação do personagem Zé Carioca. Essa relação teve início em meados de 1940, quando representantes do governo brasileiro procuraram fortalecer a imagem do Brasil no exterior, especialmente nos Estados Unidos, como parte de uma estratégia de promoção do país, ao qual a Carmen Miranda também estava envolvida, como eu falei anteriormente. A história começa em 1941, quando o governo brasileiro enviou uma comitiva para Hollywood, com o intuito de estreitar os laços culturais e econômicos com os Estados Unidos. O grupo liderado pelo embaixador brasileiro estava em busca de parcerias que pudessem divulgar uma imagem positiva do Brasil e atrair investimentos estrangeiros. Nesse contexto, Walt Disney recebeu a comitiva brasileira e expressou interesse em criar um filme com temática brasileira. Foi assim que surgiu a animação The Three Caballeros, Os Três Cavaleiros, lançada em 1944. O filme contava a história de Pantito Pistoles, um galante mexicano, e Zé Carioca, um simpático papagaio brasileiro. Zé Carioca, com sua aparência descontraída, chapéu e gravata borboleta, tornou-se um dos personagens mais icônicos da animação da Disney. Ele foi retratado como um típico malandro carioca, envolvente e amigável, retratando certos estereótipos culturais. Mais uma vez, o Brasil imerso a estereótipos. A criação de Zé Carioca representou uma estratégia do governo brasileiro para promover uma imagem positiva do país lá fora, ressaltando sua cultura, música e estilo de vida. A animação The Three Caballeros foi lançada em um momento em que o Brasil buscava consolidar sua identidade cultural e atrair turistas e investidores estrangeiros. No entanto, é importante destacar que a representação de Zé Carioca também gerou algumas críticas, pois o personagem reforçava, mais uma vez, estereótipos culturais e não abordava de forma aprofundada a realidade brasileira. No entanto, sua popularidade permaneceu e Zé Carioca se tornou um símbolo cultural do Brasil e uma figura reconhecida internacionalmente. E como foi que acabou esse pagode chamado Era Vargas? O fim da Era Vargas, em 1945, foi marcado por uma série de eventos e pressões políticas que resultaram na renúncia de Getúlio Vargas à presidência do Brasil. O contexto, em 1945, era de mudanças significativas no cenário político mundial, com o término da Segunda Guerra Mundial e o fortalecimento dos ideais democráticos. No Brasil, a ditadura de Vargas, que havia começado em 1937, enfrentava crescente descontentamento da população e de setores da elite política. Os movimentos sindicais, estudantis e militares ganharam força, exigindo o retorno à democracia e o fim do autoritarismo. Além disso, o Brasil estava sob influência das pressões externas. A participação do país na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, e a influência dos Estados Unidos no cenário internacional contribuíram para a criação de um ambiente favorável à mudança política. Como eu falei anteriormente, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial teve caráter contraditório. O Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados para derrotar os regimes nazifascistas, mas as tropas, quando voltaram ao país, encontraram um regime com as mesmas características daquele que foram combater. Muitas pressões sociais vindas de várias classes obrigaram o governo a reorganizar os seus rumos. Diante dessa situação, Vargas rapidamente marcou eleições e anistiou os presos políticos. A nova conjuntura política obrigava o governo a reverter o autoritarismo da Constituição de 1937, que acabara com os partidos políticos existentes. Aos poucos, o Brasil assistiu à formação de novos grupos políticos que passaram a ter, a partir dessa época, o papel de grupos de massa, com abrangência nacional. Não havia mais os particularismos presentes da Primeira República com agrupamentos regionais, mas sim partidos com sedes em vários estados, denotando uma nova consciência sobre os projetos eleitorais. Aos poucos,
foram surgindo dois partidos coligados aos interesses varguistas, um centrado nas massas populares e outro nas elites. Nascia assim o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que englobava os sindicalistas e trabalhadores urbanos, e o Partido Social Democrata, o PSD, que tinha como suporte os interesses tradicionais das elites e apresentava como candidato o Marechal Eurico Gaspar Dutra. O maior fenômeno da época foi a aglomeração de pessoas que iam aos comícios para gritar o nome daquele que nem candidato era, Getúlio Vargas. Surgia assim o famoso movimento queremista, movimento que pregava o continuismo varguista no governo. Os queremistas tinham interesse no adiamento das eleições e na organização de uma assembleia constituinte para estabelecer um novo projeto, tanto que os brados não eram apenas queremos Getúlio, mas também queremos uma constituinte com Getúlio. Em outubro de 1945, um discurso pró-Getúlio foi proibido pelo chefe da polícia João Alberto Lins de Barros, no Distrito Federal, na época o Rio de Janeiro. Imediatamente, Vargas, ainda com seus poderes autoritários, substituiu o delegado pelo seu irmão, Benjamin Vargas. Para muitos, essa atitude denotava a clara intenção continuista do Vargas. Diante desse quadro, Dutra, ex-ministro, que era agora candidato, e o general Góes Monteiro prepararam um movimento para depor Vargas e colocar em seu lugar o chefe do Supremo Tribunal Federal, o cearense José Linhares. Em 29 de outubro de 1945, Getúlio foi deposto pelo alto comando do Exército, sem oferecer resistência, e passou a apoiar Dutra abertamente como seu sucessor. Dutra venceu com mais de 3 milhões de votos. Vale ressaltar que a era Vargas não se encerrou definitivamente em 1945, pois Getúlio Vargas retornaria à presidência, ele volta, em 1951, em um período conhecido como o segundo governo Vargas. No entanto, o fim da era Vargas em 1945 marcou um momento de ruptura e transição política importante na história do Brasil. Para alguns, para vários historiadores, essa ruptura não foi tão ruptura assim. Logo, algumas críticas precisam ser feitas, dando um enfoque nas relações de classe e o papel do Estado no sistema capitalista. Nessa perspectiva, eu elenquei 4 pontos dignos de atenção. 1. O caráter burguês do governo. Na era Vargas, tanto na fase provisória quanto na constitucional, o governo representava principalmente os interesses da burguesia nacional e internacional. Vargas adotou medidas econômicas e políticas que favoreciam a classe dominante e mantinham a estrutura de classes desigual. 2. A cooperação de classes. Vargas adotou uma política de conciliação de classes, buscando estabelecer uma aliança entre a burguesia industrial, o proletariado e a classe média. Isso é visto para alguns como uma forma de manter o status quo capitalista e controlar os movimentos operários, ao invés de promover uma verdadeira transformação social. 3. A repressão aos movimentos sociais. O governo de Vargas reprimiu duramente os movimentos sindicais e comunistas, limitando a liberdade de expressão e a organização política. A criação do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, e a perseguição de líderes sindicais e políticos de esquerda foram consideradas ações antidemocráticas. 4º ponto, dependência econômica. A política econômica da era Vargas, especialmente a industrialização por substituição de importações, manteve o Brasil como um país dependente economicamente das potências capitalistas, como os Estados Unidos. A industrialização não trouxe uma verdadeira transformação social e apenas consolidou a dominação estrangeira sobre a economia brasileira. Portanto, o governo de Vargas não representou uma verdadeira ruptura com o sistema capitalista, mas sim uma forma de manter o controle da classe dominante sobre a sociedade brasileira. As políticas adotadas por Vargas mantiveram as desigualdades sociais e econômicas, restringiram os movimentos sociais e não buscaram a transformação estrutural radical. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.